Fala, seu brabo! Vamos lá então, pessoal, vamos com tudo aqui. Vamos lá para a primeira questãozinha, pessoal. Primeira questãozinha de matemática. Aqui foi um aluno que me enviou a questão, então vai estar um pouquinho rabiscado mesmo e tal. Normal, coisa boba. Mas vamos fingir que não tem esse rascunho aqui, tá, pessoal? Ó, aqui, ó. Fingir que não tem. Aqui também não, vamos lá. Então, primeira questão, para surpresa de 0 pessoas, né? Parece ser uma questão de porcentagem. Vamos ler ela? Questão de número 21. No início da manhã de determinado dia do ano foi registrada a temperatura de 18 graus Celsius. Olha o que eu falei com vocês, 18 graus Celsius. Eu vou anotar essa informação. Até o meio-dia, a temperatura aumentou 50%. Então, ó, meio-dia aumentou 50%. E durante a tarde, até 16 horas, aumentou 33%. Qual será a temperatura aproximada desse dia às 16 horas? Ele quer saber a temperatura aqui, ó, às 16 horas, depois do aumento de 33%. Galera, primeira coisa que você vai fazer aqui nessa questão é encontrar os 50% de 18, né? Aqui, ó. 50% de 18. Aqui tem várias maneiras de resolver, tá certo? Você podia estar ligado que 50% é a mesma coisa que metade. Por exemplo, quando eu falo 50% de 18, é metade de 18. 50% de 20 é metade de 20, é 10. Mas se você não souber disso, é só aplicar o que nós vimos aqui, cara, no aulão de véspera, ó. O aulão de previsão, ó, 50%, né? Porcentagem transforma em 50 dividido por 100. O D é vezes e coloca o 18. Divide por 1 e resolve aqui, ó. Aqui vai dar 900. E aqui embaixo vai dar 100, certo? Aqui, corta os zeros, ou seja, 50% de 18 é 9, beleza? Então aqui, pessoal, olha o que vai acontecer. A temperatura começou com 18 graus Celsius, aumentou 9 graus, foi para 27 graus. Então, ao meio-dia, essa temperatura é de 27 graus. Tá certo? Vamos continuar aqui então a brincadeira, ó. 27 graus Celsius. Tranquilo, molezinha, né? Continuando aqui então, pessoal. Aí depois, até as 16 horas, teve um outro aumento de 33%. O que você não poderia errar aqui? Fazer 33% de 18. Galera, quando você tem vários aumentos assim, né, mais do que um aumento, o próximo aumento ele é sempre em cima do valor anterior. Então, ó, 50% foi 50% de 18. Agora o nosso 33%, ele vai ser em cima do 27. Então você vai vir aqui, ó, e vai fazer, ó, 33% de 27. Aí aqui não tem muito macete, né? É resolver mesmo. Aí 33 sobre 100, o D é vezes, e 27. Bota um número 1 aqui embaixo. Pior que eu já fiz essa questão, cara. Só que eu esqueci qual é o valor dela. Vou dar uma dica para vocês multiplicarem rápido aqui. O 33, eu não sei se vocês vão entender totalmente, mas o 33, ele é 3 vezes 11. Então você pode pegar o 27, multiplicar por 11 primeiro, que vai dar 297, e depois multiplicar por 3, que vai dar 1, multiplicar por 3 que eu falei, né? 27, 8, 9, 6, 7, 8. 8 e vai dar 891. Enfim, se não entendeu o macete, tudo bem. Vai dar aqui, ó, 891 dividido por 100, beleza? Lembrando, multiplica em cima e multiplica embaixo. Isso daqui vai dar 8,91. Então, olha só, vou pegar aqui o 27, ele aumentou 33%. 33% de 27 é o 8,91. Beleza? Isso daqui vai me dar 35,91 graus. Só que ele pede a temperatura aproximada. Qual que é o valor mais próximo? Alternativa A de aprovados.
Cara, a questão de número 22, frações equivalentes, caiu de novo. E não foi surpresa para ninguém, pelo menos para ninguém que me acompanha aqui, que acompanha o meu trabalho. Aí qual foi o bizu que eu te dei, cara? Eu te dei duas opções aqui para encontrar frações equivalentes. Ou você divide todo mundo, ou você simplifica todo mundo. Só isso. Mas vamos ler a questão de número 22, ó. Os números representados em sua forma fracionária podem ser considerados como equivalentes em determinadas situações. Por exemplo, ó, ele está falando de frações equivalentes. Podem ser considerados como equivalentes. Aí você sabe que frações equivalentes são frações que têm o mesmo resultado. Tá certo? Por exemplo, é possível afirmar que o número 1/3, 1/3, apresenta uma fração equivalente. Aí aqui, pessoal, várias maneiras de resolver ela. A primeira é como a minha aluna fez, tá? Ela dividiu certinho, maravilha, não vou nem falar muito sobre isso, ó. Fez as divisões muito bem, tá de parabéns, inclusive. E a segunda maneira é a maneira que eu vou fazer. Quer saber quais são as frações equivalentes? Simplifica até não dar mais. Por exemplo, aqui a alternativa A, dava para eu simplificar em cima e embaixo por 2. Ia ficar 1/2. Dá para simplificar mais? Não. É igual a essa fração? Também não. Então, não é a alternativa A. Alternativa B, ó. Dá para dividir por 2 em cima e 2 embaixo. 2 dividido por 2 é 1. 6 dividido por 2 é 3. Dá para dividir mais? Não. É igual a essa fração? É. Então, marque letra B de bizu de qualidade, de bravos que vocês são. Agora me digam, pessoal, vocês conseguiram acertar essa questão? O que vocês acharam dessa? Ó, quando um número é elevado à potência 0, o resultado da operação é sempre 1. Então, realmente, ó, 5 elevado a 0 é 1, 7 elevado a 0 é igual a 1. Entretanto, se o número for elevado a outras potências, o resultado será diferente. Tipo, por que teve esse enunciado? Que enunciado nada a ver, cara. Ele fala da potência de 0 e fala que outras potências o resultado vai ser diferente. Ele não falou nada mais do que o óbvio. Tipo, por que, Legalê, você falou isso? Por que essa questão assim? Cara, enfim. Assim, qual é o resultado do número 5 elevado à potência 1? 5 elevado a 1. Galera, quem foi meu aluno, principalmente do intensivo, vai saber. 5 elevado a 1 é 5, né? Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, eu posso afirmar com toda certeza que 23 é letra C. Acabou, cara, a questão. Entretanto, se o número for elevado a outras potências, o resultado será diferente. Óbvio. Meu Deus do céu. Pessoal, eu falei para vocês na sexta-feira que ou ia cair uma de expressões numéricas ou de expressões algébricas. Eu falei. Tá aí, expressões numéricas. Foi o que eu disse, cara, da prova da Legalê. Depois no final eu vou falar, mas assim, resumindo. No ano passado, parece que foi como se fosse um ano de experiência para ele. É o meu ver, tá? Não tô falando que foi. Mas também não tô falando que não foi. Foi um ano de experiência. Eles colocaram meio a meio, geometria e matemática 1. Só que matemática 1 vem a álgebra, aritmética. Eles colocaram só aritmética e coisa tipo... E aí, cara, não teve expressão numérica, não teve muita continha, entendeu? E foi muita geometria. Então esse ano eles deram uma nivelada, assim como eu disse que ia ser, que eu achava que ia ser. Também a gente não tem como nós afirmarmos nada. Sabe? Mas eu já imaginava que vinha uma de expressões numéricas ou algébrica, com aquele valor numérico, sabe? Então, isso daqui foi dito, foi uma das minhas apostas, e mais uma aí que nós acertamos. Que não era tão óbvio assim, mas que nós acertamos. As expressões matemáticas reúnem uma série de contas de matemática separadas. Por exemplo, observe a seguinte expressão. Qual seria o resultado da expressão acima caso não existisse a última conta apresentada? Cara, essa daqui é meio complicadinha. Ela não é tão óbvia assim, não. Caso não existisse a última conta apresentada. Aqui, a última conta apresentada é o menos 1. É o menos 1. Bom, pelo que eu entendi aqui. Vou ler de novo. As expressões matemáticas reúnem uma série de contas matemáticas separadas. Por exemplo, observe.
qual seria o resultado da expressão acima caso não existisse a última conta apresentada? Então, basicamente, ele está falando caso não existisse esse menos 1. Pelo menos foi o que eu entendi, tá certo? Aqui a minha aluna fez tudo certinho. O único problema foi que ela considerou o menos 1. O problema dessa questão para ela foi que ela fez a questão certa, que ela fez a expressão certa. Só que ele não queria esse menos 1 aqui. E aí a nossa resposta seria o 11, alternativa A. Por causa desse caso, não existisse a última conta apresentada. Bom, meio esquisita a questão, mas pelo que eu entendi, foi isso, beleza? O erro dela foi acertar, exatamente. Ó, considere que foi construída uma escultura em formato de cubo. Entretanto, dentro desse cubo foi deixado um espaço vazado. O espaço vazado é um espaço que não tem volume, é um espaço vazio ali. Também de formato cúbico. Quanto material foi utilizado para fazer esse cubo se a escultura tem essa aresta? A aresta é como se fosse o lado, entre aspas, do cubo, tá? 1,5 metros e 40 centímetros. Tá, primeiro de tudo, 40 centímetros são 0,4 metros. O volume do cubo, pessoal, é comprimento vezes largura vezes profundidade, o mesmo do paralelepípedo. Só que o cubo ele tem todos os lados iguais. Se lembra? Eu falei que eles são, pelo menos a galera do aulão lá. O cubo ele tem todos os ladinhos iguais, ele é formado por quadrados. Então, ó, o comprimento, a largura e a profundidade são iguais. Então, o comprimento é 1,5, a largura é 1,5 e a profundidade é 1,5. Esse daqui é o volume do cubo que eu vou chamar de maior, certo? Nosso volume do cubo maior. E vamos resolver. 1,5 vezes 1,5 é 2,25. O resultado disso, pessoal, vai ser de 3,375. Lembrando que está em metros, então o resultado é metros cúbicos, certo? Maior. Agora eu vou fazer o volume do cubinho menor, né? Porque assim, como ele é vazado, eu tenho que fazer o volume desse cubo maior e eu tenho que tirar o volume do cubo vazado, do cubo menor. Do cubo vazio, no caso, né? O cubo vazado é o cubo vazio. Então eu vou fazer o volume do cubo vazio e vou tirar de dentro do cubo maior. Porque basicamente é isso que acontece, né? Quando você vai fazer um objeto vazado, assim, você faz o objeto e depois você vem e tira a parte de dentro do objeto para ele ficar vazado. Então vamos fazer a mesma coisa no cubo. Mesma ideia. Comprimento, largura e profundidade. 64, né? 0,064. Só confirmar, mas é isso mesmo. 0,064 metros cúbicos. Aí depois disso é só você subtrair esses dois para encontrar o volume real ali, né? 3,311 metros cúbicos. Essa daqui é a resposta, letra D. Essa aqui, vamos ler essa questão juntos, ó. Para calcular a área do círculo abaixo, além do valor do π, é necessário se obter a média de seu raio. Não, a medida de seu raio ou de seu diâmetro. Se for utilizado o raio, pode-se afirmar que ele... Pessoal, quase uma questãozinha de português, né? Se for utilizado o raio, pode-se afirmar que ele quem? O raio. Então ele está perguntando do raio. É quanto? Ó, aí foi o que eu falei para vocês, cara. Eu falei para vocês. O raio, aqui ó, minha aluna colocou, foi o que eu falei, cara. Exatamente isso, ó. Exato. E se duvidar, foi com o mesmo valor ainda que eu dei. No caso, eu não me lembro se eu dei no aulão, provavelmente falei também no aulão. Não, falei no aulão sim, e eu também falei no intensivo. Provavelmente foi até com o mesmo valor. Raio é o diâmetro dividido por 2. Raio é a metade do diâmetro, o raio vale 15 centímetros. Cara, eu fiquei muito feliz quando vi essas questões, porque eu tive certeza que os meus alunos, eles iam ir bem. Inclusive a galera que só assistiu a live também. Eu não me lembro se eu falei sobre isso, mas devo ter falado. Beleza? Aqui ele... É claro, só não foi o mesmo enunciado porque eu não tenho a imaginação da Legalê, ó.
Para calcular a área do círculo abaixo, além do valor de π, é necessário se obter a medida de seu raio ou de seu diâmetro. Se for utilizado o raio, pode-se afirmar que ele é igual a, tipo, o que a primeira parte tem a ver com a segunda? Praticamente nada. A única coisa que tem a ver é que ele cita o raio, né? Que ele fala do raio em cima e embaixo ele pede o raio. Questão de número 27. Cara, é a questão... Essa questão aqui, assim, eu tenho que falar, Legalê, você formulou muito bem as questões até agora. Assim, não foi excelente, sim, mas dá pra entender, entendeu? Dá pra entender. Agora a questão 27 foi muito engraçada. Porque a primeira vez que eu li, a minha aluna me mandou, né? Aí eu li a questão e falei, poxa, essa questãozinha aí, cara... Calma aí, eu entendi de uma vez na primeira vez, aí na segunda vez que eu li eu entendi de outra, e na terceira eu entendi de outra. Mas assim, vamos ler ela com cuidado, ó. Vocês também foram assim? Me contem, nessa questão. Eu li 3 vezes a questão, não li 3 vezes. Eu passei o olho uma vez e entendi uma coisa, passei o olho outra vez e entendi outra. Aí eu li direito, aí... Já viu, né? Ó, essa daqui... A distância que um aluno precisa percorrer entre sua casa e a escola na qual estuda e vice-versa é igual a 9 km. Cara, olha só. Eu vou apagar aqui a resolução dela, que tá maravilhosa. Mas vamos ver aqui. Tá maravilhosa a resolução. Mas só quero fazer um desenho aqui. Aqui é a ida. Ida para a escola, né? Tem 9 km. E aqui é a volta. Eu sei que é o mesmo caminho, mas é só para vocês... poderem entender o meu raciocínio aqui. Aqui é a volta. Também tem 9 km. Considere que o aluno foi para a escola por esse percurso. Ó, ele foi. Ele foi para a escola por esse percurso. E se encontra nesse momento na metade do caminho de volta. Então, ó, ele foi para o colégio e agora ele está voltando para casa. Só que ele está aqui na metade do caminho de casa. Aí é só você ver. Lembrando, né, que 9 km é a mesma coisa que 9.000 metros. Então, se ele está na metade do percurso, falta a metade do percurso para ele chegar lá. Qual é a metade do percurso? É 9.000 dividido por 2. Que, então, é só você pegar 9.000 e dividir por 2. Que vai ser igual a 4.500 metros. Então, mais uma para a conta da minha aluna, 4.500 metros. Considere 2 pontos no plano cartesiano. Aqui, a minha aluna fez o desenho, cara, ó. Essa minha aluna aqui, ela tá muito de parabéns, porque ela fez exatamente tudo o que eu mandei vocês fazerem. Tudo que eu mandei vocês fazerem, ela fez. Tudo mesmo. Então, ó, você, minha aluna, você sabe quem é você, que você me enviou a prova também. Você tá de parabéns. Tá, vamos fazer aqui o desenho, ó, o plano cartesiano. Faço o plano cartesiano bonitinho aqui. Bro. Aí você coloca os números aqui. Eu vou colocar o número 2 aqui e o número 2 aqui. O ponto é... Tá, deixa eu ler a questão. Tô muito acelerado. Considere 2 pontos no plano cartesiano. Se ele não te deu o plano cartesiano, você desenha o plano cartesiano. Foi o que nós já conversamos. Não tem a figura, desenha a figura. Falou em quadrado, desenha o quadrado. Falou em triangular, desenha o triângulo. Falou em plano cartesiano, desenha o plano cartesiano. Desenhamos o plano cartesiano. O ponto E, que é 2 e 2, aqui, ó. O ponto E ele vai ficar aqui assim, mais ou menos, ó. Esse daqui é o ponto E. Aqui é o pontinho E, certo? E F, que é 3 e 5, ó. O 3, ele vem depois do 2. 3, aqui. 3, 4, 5. 5 aqui. Ele vai ficar aqui, ó. O ponto F vai ficar aqui, é o 3 e o 5. Qual alternativa apresenta a direção no qual o ponto F está com relação ao ponto E? Então, galera, em relação ao ponto E, o ponto F, ele está acima e à direita? Sim. Foi exatamente o exemplo que eu dei, galera, sobre plano cartesiano, né? Que eu falei, ó, como é que você vai montar? Você vai para a direita e vai para cima. Se lembra que eu falei sobre isso? Então, eu falei sobre isso. Vai para a direita e vai para cima. Esse daí é o nosso pontinho F. Acabou, alternativa A, certíssimo. Acima e à esquerda, seria aqui, ó, acima e à esquerda. O ponto F não está aqui. Enfim, acima e à direita. Mas eu gostei dessa prova, tá, gente? Gostei, não tá ruim não. 29. A imagem abaixo representa um polígono irregular, sendo que cada letra simboliza o ângulo interno
relacionado ao vértice indicado. Então, ó, o P é esse ângulozinho interno. O S é esse outro ângulozinho. Só podia fazer um desenho melhorzinho, né, gente? Você não acha que podia fazer um desenho melhorzinho? Tá. O ângulo interno é... Qual desses ângulos internos é um ângulo reto? O ângulo reto, pessoal, é esse ângulozinho aqui, ó. Esse ângulozinho aqui, que é igual a 90 graus. Então, visualmente olhando, qual que se aproxima mais de 90 graus? O R. Eu não sei se isso daqui já estava no desenho, mas quando tem um quadradinho assim, ó, um quadradinho com um pontinho no meio, eu acho que isso daqui é do próprio caderno de questões. Isso daqui simboliza 90 graus. Então, realmente, letra R. Sejam quatro números que devem ser multiplicados. Eu não gostei muito dessa questão, não. Mas, assim, vou mostrar para você. Aqui ele está falando que o primeiro número é o primeiro número inteiro menor que zero. Então, olha só. Vou fazer aqui a retinha numérica só para vocês se nortearem. Vem o 0, depois o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. E à direita é mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, enfim. Ele está falando que um desses quatro números que vão ser multiplicados é o primeiro número inteiro menor que zero, que é o menos 1. Então vou colocar o menos 1 aqui embaixo. Vezes. O próximo número é o segundo número inteiro menor que zero, que é o menos 2. Vou fazer aqui, ó, menos 2. Vezes. Quarto número inteiro menor que zero. Quarto número inteiro menor que zero. Vezes terceiro número inteiro menor que zero. Terceiro número menor que zero é o menos 3. Galera, olha só que legal. Aqui, primeiramente, vamos fazer a regrinha de sinais. Se você tiver dificuldade, você pode fazer de 2 em 2 também, não tem problema. Ó. Aqui vai dar menos com menos, que é mais. Menos com menos é mais. Aqui, menos com menos é mais. Mais com mais, o resultado é positivo. Então eu sei que o resultado é positivo, já não poderia ser nem letra D nem letra A. Ficaríamos entre B e C. Agora é só vocês multiplicarem mesmo. Ó. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 4 é 8. 8 vezes 3 é 24. Let it be. B de bisurado. Ó. Vamos lá, mas como é que resolveria ela? Vamos fazer ela aqui, porque não adianta falar que só está anulada, né? Vamos resolver. Tem várias maneiras que teria como nós resolvermos ela. Tem uma parte que fala sobre soma e produto das raízes. Dava para fazer só por essa fórmula. A soma das raízes é menos B sobre A. Já ia colocar o resultado direto. Ó. Menos, quem é o B? O B aqui é o menos 7, ó. O B é o menos 7 e o A é o 2. E o A é o 2. Certo? Então ficaria aqui, ó. Menos o menos B, que é o menos 7, dividido por A, que é 2. Menos com menos é mais 7 dividido por 2 é 3,5. A minha aluna acertou essa questão aqui. Questão de número 32, galera. Em uma escola foi construído um espaço para cultivo de pequenas plantas. Pequenas plantas? Como assim, cara? Não é nem uma hortinha. São pequenas plantas. É o que? Não sei o que são pequenas plantas, enfim. O espaço foi pensado em forma de paralelogramo. Paralelogramo. Qual é a área da superfície desse espaço? Considerando a base do paralelogramo 2,5 e a altura igual a 3. Galera, olha aqui, ó, perfeito. A área do paralelogramo é base vezes altura igual a do retângulo. Base é 2,5 e a altura é 3. Resultado, 7,5 metros quadrados. Letra A de... A de quê? Fala aí pra mim. A de aprovados. 7,5. E aí? Conseguiram fazer essa daí? Essa daí foi redondinha, galera. Daí foi uma questão redondinha. Não tem, pelo menos no primeiro momento, não tem problema nenhum quanto ao enunciado. Foi uma questão ótima. Na última live me perguntaram
se podia cair razão e proporção, né? Acho que foi na última live, a live de sexta-feira. Professor, pode cair razão e proporção? Eu falei, cara, poder pode. Mas, caso caia razão e proporção, vai cair, é mais provável de cair em forma de regra de 3. Regra de 3 é a questão de número 33. Então vamos lá. Na parte de venda de pães em um supermercado, foi colocado o preço do pão francês na seguinte forma: R$ 2,99 a cada 100 gramas. R$ 2,99 a cada 100 gramas. A forma escrita foi assim escolhida por uma questão de marketing, mas poderia ser escrito na seguinte forma. Você ia olhar as alternativas e ia ver que é a cada quilo. Então a grande questão é, o preço de 100 gramas é R$ 2,99. É R$ 2,99. Então, quanto que é o preço de 1 quilo? Só que, galera, aqui nós não podemos colocar 1 quilo, porque está em 100 gramas. Então, o que você vai fazer? Vai lembrar que 1 quilo são 1.000 gramas. Vou recapitular, então, aqui a nossa questão. É R$ 2,99 a cada 100 gramas. Então, quanto que vai ter aqui em 1.000 gramas? Né? Em 1 quilograma, que são 1.000 gramas, né? Que é 1 quilograma, tá? Aqui as grandezas são diretamente proporcionais, não tenho o que fazer, só multiplicar reto. Como assim, professor? Se eu tiver mais pães, eu vou pagar mais caro. Só multiplicar cruzado. X vezes 100, 100x igual 299 vezes 1.000, 2990. E aí, pessoal, o 100 vai para o outro lado dividindo, ó. E essa divisão aqui vai me dar 29,90. Alternativa C, dissertei. Acertamos. Vamos aprender a fazer agora uma receita. Vamos aprender a fazer um bolo com... Vamos aprender a fazer um bolo aqui. Lega concursos ensinando como fazer um bolo. Quais são os ingredientes? Essência. Vamos aprender a fazer um bolo com essência. Não faço a mínima ideia do que isso significa, mas vamos aprender. Aquele bolinho com essência. Que delícia. Em uma receita com diversos passos de preparo, seriam utilizados 10 colheres de essência. O total de colheres são 10, certo? São 10, grava isso. Deixa eu escrever aqui. 10 é o total. Nos primeiros 10 minutos foram colocadas 2 colheres. 2 colheres. Nos 10 minutos seguintes, 3 colheres de essência. Nos 10 minutos seguintes, 3 colheres de essência. Assim, quantas colheres de essência ainda faltam ser colocadas? Galera, até agora foram colocadas 8 colheres de essência. Certo? Ó, 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 8 colheres, sendo que o total tem que ser 10. Então, o que você faz? 10 menos 8, faltam 2 colheres, letra B, de bizu de qualidade. Olha essa questão 35. Uma das características do triângulo é a existência unânime do somatório dos ângulos internos. Tá falando da soma dos ângulos internos, galera. Considerando o triângulo abaixo, qual é a soma dos ângulos internos? É 180, sempre acabou a questão teórica de triângulos. Eu achava que ia cair ou uma teórica de triângulos, ou ângulos, ou quadriláteros. Caiu de triângulos. Seja uma dívida estimada em 12.000 no início de 2020. Com o passar do tempo, ó, a dívida era de 12.000. 12.000. Com o passar do tempo, houve um acréscimo nesse valor devido ao atraso para o pagamento. Assim, no final do ano de 2022, essa dívida já havia crescido 35%. Então, ela cresceu 35%. Dessa forma, qual é o valor da dívida no final do ano de 2022? Galera, cresceu 35%. Então, o que você vai fazer? Você vai encontrar 35% de 12.000 e vai acrescentar. Não foi acrescido 35%? Quanto que é 35%? A minha aluna ela fez por regra de 3. Muito bem. Aqui só deixa eu dar uma bisurada.
sempre você pode cortar os zeros. Quando tiver regra de 3, porcentagem, um do lado do outro assim pode cortar os zeros. Olha como é que vai ficar fácil. X vezes 1 é X. 12 vezes 35, eu acho que é 4.200 mesmo. Eu acredito no potencial dela, gente. Vocês também não acreditam? 12 não, é 120 vezes 35, tá? 4.200. Olha, eu só cortei 2 zeros, sobrou aqui o 120. 120 vezes 35, 4.200. Ou seja, o acréscimo que esse valor recebeu foi de 4.200. Resultado, 16.200. A de aprovados. Não falei que a Legalê ia dar uma nivelada? Não falei que eles iam dar uma melhorada e tal? Que eles iam colocar mais álgebra, mais aritmética e um pouquinho menos geometria? Foi o caso aí, galera. Pelo menos eu senti, não cheguei a contar quantas questões foram de cada. Aí continuando, pessoal. Considerando um fio que possui 90 centímetros de comprimento, 90 centímetros de comprimento. 90 centímetros é o comprimento. Anotado. Foram pegas as duas pontas da extremidade desse fio, as quais foram unidas e se formou uma circunferência. Qual é o raio dessa circunferência? Galera, vamos lá. Aqui ele falou que 90 centímetros são o comprimento da circunferência. Aqui, ó, o comprimento da circunferência é 2πr. É essa formulazinha aqui, ó. Colocou direitinho, certo? Eu vou fazer de uma maneira e depois eu vou explicar a maneira que ela fez, tá? Que foi muito boa também. Aí o que você precisa pensar? 90 centímetros são um comprimento. Então, no lugar desse C, você coloca 90 centímetros, ó, 90. Repete o 2. Na questão, ele falou π igual a 3. Então, aqui no lugar do π, você coloca 3. E o R é o que você quer descobrir. Ó, virou basicamente uma equaçãozinha. Ó. Vou remontá-la aqui. 2 vezes 3 vezes R igual a 90. Virou uma equação. Olha que coisa maravilhosa. 6R é igual a 90. O R vai ser 90 sobre 6. Logo, o raio é 15. Né? 90 dividido por 6 é 15. Até onde eu sei é 15. Bom, até ontem era 15. Alternativa A de aprovados também. Como minha aluna fez? Ela já sabia que era 2πr o comprimento. Aí o que ela foi fazendo? Ela foi testando os valores. Foi o que eu falei que vocês podiam fazer também, isso no aulão da aprovação. Eu falei que você podia ir testando os valores, que era uma das técnicas de chute. Por exemplo, o comprimento tem que dar 90. Então eu vou testar aqui, ó, 2 vezes o 3, que é o π, e vezes 15. Isso daqui dá 90? Se deu 90 é o resultado. Se não deu, babou. Aí vamos supor que você comece de baixo para cima. Olha só, ia ficar assim. 2 vezes 3, vamos supor que seja 60. 2 vezes 3 vezes 60, daqui vai dar 360. O comprimento é 360? Não. Então não seria a alternativa D. Aí você faria isso até encontrar a alternativa que batesse. Muito bem. Minha aluna está de parabéns. Você é muito braba, cara. Muito braba. Vocês prefeririam fazer como? Da minha maneira ou da maneira da minha aluna? Primeira maneira ou segunda maneira? Eu cheguei a falar sobre os sólidos geométricos. Eu não falei, tipo, tintim por tintim, sabe? Até porque você precisa saber o básico, né? Pelo menos eu pensava. Precisa saber o básico, tá no programa básico. Quero você saber a diferença entre as figuras planas e os sólidos geométricos, enfim. Bidimensional e tridimensional. E aí eu apresentei como que é cada figura. Né, eu falei do cubo, falei do paralelepípedo, falei do cone, falei do cilindro, falei da esfera. Aqui foi uma questão de cone. Olha o que ele fala. Os sólidos geométricos podem ser representados por sua forma planificada. Por exemplo, um cubo pode ser representado por uma cruz formada por quadrados. No caso, essa planificação do cubo foi a que nós fizemos. Se lembram? A planificação do cubo. Já a planificação de um cone pode ser representada com quantos círculos? Galera, a planificação do cone, quando você abre o chapéuzinho de festa, ele fica assim, ó. E o cone, ele tem essa tampinha embaixo, certo? Aqui, obviamente, né, ó, já a planificação de um cone pode ser representada com quantos círculos?
Cara, a letra B para mim é a mais correta. Por quê? A planificação do cone é formada por um círculo e um setor circular. Setor circular é como se fosse uma fatia de pizza. Imagina uma fatia de pizza. Aquilo ali é um setor circular. Um setor circular não é um círculo. Entenderam? Então, se você for levar ao pé da letra, você pode representar o cone, né, a planificação do cone com apenas um círculo. Estavam sem imaginação para a questão e colocaram isso. Qual expressão matemática possui como resultado o mesmo da multiplicação entre 9 e 6? Tá, beleza. 9 vezes 6, pelo amor de Deus, 54. Tem até um macetinho da mão, né? Não sei se vocês conhecem o macetinho da mão. Por exemplo, aqui, ó. Tem aqui minha mão, não sei como é que tá para aí. Mas, por exemplo, você quer multiplicar 9 vezes 6. Você conta 6 dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abaixa o sexto dedo. O resultado é o quê? É 5 e 4. 5 e 4. 54. Quer multiplicar por 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abaixa o oitavo dedo, ó. 7, 2. 7, 2. 72 é o resultado. Tá, enfim, só comentando aqui. 9 vezes 6 é 54. Então, basicamente, ele está perguntando qual é a expressão que dá 54. Ó, aqui vai dar 45, não é essa, tem que dar 54. Aqui vai dar 36? Deve ser. 10 é 18, também não é 54. Aqui vai dar 40, não é 54. Letra D de demais. É a única que vai dar 54. Questão 39, letra D, certinho. Galera, essa parada de mudança de banca é assim mesmo. Uma banca nova chega e ela fala o seguinte, e ela bota ali o que ela acha que é certo. Aí depois, com o tempo, ela vai ver que, tipo, pô, beleza, a prova foi muito fácil, ou então, pô, a prova foi muito difícil, eu errei aqui, eu acertei ali. Aí depois ela vai ajeitando as coisas, entendeu? A FATEC, a Liga já estava acostumada a fazer prova para a FATEC. Então, o que era mais provável? A Liga saber quais eram os tipos de questões que tinham que ter na prova da FATEC, o nível mais ou menos, ou a Liga que chegou agora? A Selecom, no caso. A Selecom, que era a antiga banca, deveria saber mais. Correto? E aí, na Selecom tinha álgebra, tinha expressão, porque é o que você precisa para entrar na FATEC. Depois tu vai ter lá matemática fundamental, matemática aplicada, aí você vai ficar ruim. Por quê? Porque o cara que não sabia nada de matemática entrou por conta de uma prova fácil demais. Vamos lá, vamos continuar aqui então. Última questãozinha, questão de número 40. Duas jovens realizaram a compra de canetas azuis e pretas em uma papelaria. Galera, primeiro, você sabe o preço das canetas azuis? Não sei, vou chamar de X. Sabe das pretas? Vou chamar de Y. Na verdade, eu acho que ele chama de X e Y, né? Duas jovens realizaram a compra de canetas azuis e pretas em uma papelaria. A primeira jovem comprou 2 canetas azuis e 3 pretas e pagou R$ 6,60. Então, ó, vamos lá. A primeira jovem comprou caneta azul, azul caneta. Vocês se lembram ainda disso? Velhão, né? Ó. Então, a primeira jovem comprou 2 canetas azuis e 3 pretas e pagou R$ 6,60. A segunda jovem comprou 4 canetas azuis e 1 caneta preta e pagou R$ 6,20. Aí ele comenta aqui, ó. X é o número de canetas azuis. E Y, o número de canetas pretas. Assinale a alternativa que traz o sistema de equações que representam a compra das duas. Vou começar pela primeira menina. Aqui tá certinho já, cara. 2 canetas azuis, a gente representa como 2x. 3 canetas pretas, 3y. E o valor que foi pago por essas 2 canetas azuis e 3 pretas. Aí na linha de baixo, comprou 4 canetas azuis, vai ficar assim, ó, 4x. E 1 caneta preta, um Y, ou somente o Y, que foi o que ela colocou aqui. E vai pagar R$ 6,60. Só procurar qual é a que tem exatamente isso, que no caso é a letra B de bisurado. 2x mais 3y igual a 6,60.
4x mais y igual a 6,20. Letra B.